está no leito de um hospital, talvez abandonado e esquecido. Não se desespere, existe uma esperança. Há alguém que ama você. Ele jamais deixou de socorrer quem sofre e chora, clamando por viver. Jesus agora espera por você. Ore com a gente e saúde você vai receber. Ele jamais deixou de socorrer quem sofre e chora, clamando por viver. Jesus agora espera por você. Ore com a gente e saúde você vai receber. Em meio à dor e o sofrimento não tem jeito não. Palavras são palavras, não consolam, mas há um poder mais forte que te livrará da morte. Há um Deus que ama você. Ele jamais deixou de socorrer quem sofre e chora, clamando por viver. Jesus agora espera por você. Ore com a gente e saúde você vai receber. Ele jamais deixou de socorrer quem sofre e chora, clamando por viver. Agora espera por você. Ore com a gente e saúde você vai receber. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando no Café com Deus. E o pastor Lucas, prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, porque nós vamos falar com Deus daqui a pouquinho. Vamos entrar na presença de Deus em oração, crendo que Ele sim pode todas as coisas, pois a Bíblia diz que a oração do justo pode muitas coisas, e é isso que nós vamos realizar, a oração justificado no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a todos, você que me acompanha pelo YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se para que você venha ser abençoado e receber notificações de novos conteúdos que nós iremos colocar aqui para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Como diz a canção, ore com a gente, porque saúde você vai receber. Talvez você fale, pastor, meu problema não é na saúde, é na vida financeira. Ore com a gente, olha, segue a gente. Você que está passando por problemas no seu casamento, problemas na vida financeira, nos negócios, talvez um problema espiritual, talvez você é uma pessoa que não tenha paz, vive
ansiosa, vive depressivo, depressiva. Talvez você pensou até mesmo em dar cabo da sua própria vida, ou então, ao contrário, você talvez pensou em tirar a sua própria vida ou medo de morrer. Há pessoas que ela tem pensado em se matar e outras têm medo de morrer. Mas o que é? É uma ansiedade, é uma depressão, é um problema espiritual, é a falta da presença de Deus. Por isso o Café com Deus vem nessa manhã para trazer até você o alimento que fortalece, que é a palavra de Deus. A palavra cura, a palavra salva, a palavra de Deus, ela transforma quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, quando nós agimos a nossa fé. Nós estamos vivendo o mês do vai dar tudo certo, mas para que tudo venha dar certo na minha vida, através da fé, eu preciso praticar a fé. A fé tem que ser exercitada. Não tem como eu alcançar algo grande de Deus sem exercitar a minha fé, sem obedecer a palavra de Deus, sem andar nos caminhos de Deus, andar com prudência, mediante a palavra de Deus, que vai trazer a bênção, o milagre, o benefício da obediência. Eu sempre falo, o benefício da obediência, mediante a palavra de Deus, é um milagre na nossa vida. E saber como se portar ou chegar diante de Deus para receber um milagre, para receber uma cura, uma transformação, pois muitas pessoas passam anos e anos dentro de uma igreja e nada muda na vida delas. Elas têm sim uma religião, defendem sim uma placa, mas uma comunhão com Deus ela não tem, porque não sabe, não reconhece o que é Deus e quem é Deus, a grandiosidade, o poder desse Deus e o que Ele pode e o que Ele não pode fazer. Então são pessoas religiosas que limitam a grandeza de Deus. E hoje, nesse Café com Deus, eu quero relatar uma passagem de um homem que soube chegar ao Senhor Jesus e causar no Senhor Jesus uma certa compaixão. Agora, eu tenho compaixão, você tem compaixão. O que nós não temos é poder para mudar a vida das pessoas. Jesus não. Jesus, além dele ter compaixão, ele tem poder para curar, poder para libertar, para transformar. Então, essa atitude que esse homem teve de chegar até o Senhor Jesus, expor a ele o seu problema, chamou a atenção do Senhor Jesus. Senhor Jesus sentiu-se ali com muita compaixão daquele homem. Talvez você quer algo de Deus, mas você quer tirar por força, e sem reconhecer quem é Jesus, não tem como eu tirar nada, não tem como a virtude de Deus ela vir para a minha vida, se eu não reconheço a grandiosidade, o poder, a majestade, a autoridade que está sobre o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, em nome de Jesus, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. Mas antes da oração da fé, eu quero meditar com você nessa palavra, nessa mensagem que fala a respeito de um homem que fez com que Jesus tivesse compaixão dele. E essa compaixão, ela trouxe o milagre para a vida daquele homem. Eu sempre falo que Deus ele não muda a vida das pessoas só porque pessoas têm problema. De fato é verdade, nós vamos ver isso na Bíblia. Porém, quando o Senhor Jesus ele é tomado por uma compaixão, por aquela pessoa que soube chegar até ele, pois a Bíblia diz, se você pediu e não recebeu, é porque pediu mal, pediu errado. Você não soube chegar até o Senhor Jesus e reconhecer o seu poder, a sua grandeza, a sua autoridade. E muitas pessoas, em busca de cura, de milagres, elas tentam até mesmo barganhar com Deus. E não é isso. Primeiro, eu preciso entender quem é Deus, o que Ele é, como Ele é, de que forma devo eu me expressar a Ele. Ele pode mesmo todas as coisas? Ele é mesmo o médico dos médicos?
Você já parou para analisar? Tem pessoas que elas estão desenganadas pela medicina. Eu acompanho muitas pessoas com diversos problemas, diversas enfermidades. Algumas o Senhor Jesus está tendo compaixão, está curando, libertando, transformando, e outras nem tanto. Por quê? Porque elas querem tomar à força o milagre. Elas querem exigir de Deus, exigir a cura, quando não fizeram por onde, quando não reconheceram. Apenas eles querem o milagre, mas não querem o dono do milagre. E isso tem sido a luta de muitas pessoas em toda a sua área, não somente na área da saúde, mas na vida sentimental, na vida familiar, na vida espiritual. Aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada e anda incansavelmente procurando o milagre. Aonde dizem, olha, lá acontece isso, lá está ela. Ah, lá faz aquilo, lá vai ela. Ela não mede esforço, mas ela não quer Deus. Ela quer o que Deus tem para dar. E se Deus não der, ela fica chateada, ela fica aborrecida, ela vira as costas, ela se afasta. Quer dizer, é uma pessoa interesseira. E Deus, eu sempre falo que Deus, ele não é como o ser humano. O ser humano, ele é carente. O ser humano, ele é carente, vive mendigando o amor dos outros. Deus não é assim. Deus não é assim. Eu sempre digo que as pessoas, eu tenho o nosso grupo de oração, eu tenho 4 grupos de orações que eu cuido. São 4 grupos de orações das igrejas, dos lugares onde a gente passou, e um grupo separado que nós temos. E mesmo assim, eu tenho nesses grupos cerca de aproximadamente aí, mais ou menos de 300 pessoas que me seguem dentro desses grupos de oração. E se você olhar os grupos, eu mando sempre as mesmas mensagens, as mesmas orações, e eu não fico insistindo para essas pessoas ir para a igreja. Eu não fico batendo, olha, você tem que ir para a igreja, você tem que ir. Não. Porque quem tem sede vai buscar água, quem tem fome vai buscar água. Quando reconhece quem é Deus, ela simplesmente vai se prostrar e vai se entregar. E sabe que o poder do milagre, da cura, da libertação, da transformação, está em Deus. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele não faz e pronto, porque é Ele quem tem esse poder. Então, muitas pessoas, elas vão buscar Deus por um tempo, mas não é por causa de Deus, é por causa de uma necessidade que ela tem, é por causa de um problema que ela passa. Então, é como aquela pessoa interesseira que se aproxima de alguém por interesse. Sabe? Deus abomina essas coisas. As igrejas, as religiões, elas querem forçar as pessoas a ir para a igreja. Elas querem insistir as pessoas a ir para a igreja. Eu sempre falo, olha, não fique insistindo para ninguém vir buscar Deus, porque Deus não precisa disso. Ele disse que os seus ele traria. Os seus ele traria para a sua presença. Então, eu posso dizer por mim mesmo, Deus tem me conservado há anos e anos no altar, servindo a palavra, servindo esse Deus maravilhoso, levando a salvação a muitas pessoas, como também já vi pessoas que vieram, passaram e foram embora. Então, ontem eu falava, não jogue pérola para os porcos. Você pode estar passando o problema que estiver passando. Você pode estar agora no fundo de uma cama, num leito, desenganado pela medicina. A ciência disse que não tem mais jeito. Mas se você agir da forma que eu vou te ensinar, se você buscar e reconhecer esse Deus dessa forma, o Senhor Jesus ele vai ter compaixão de você. E não só vai te curar, mas também salvar a sua alma. Porque a salvação tem que estar em primeiro lugar. E a atitude que esse homem teve de ir até o Senhor Jesus, o primeiro passo que ele deu foi reconhecer o Senhor Jesus. Sabe, você deve reconhecer Jesus indiferente de como esteja a sua vida. Mas é óbvio que para isso a pessoa tem que ter uma certa intimidade com Deus.
Porque uma pessoa que não tem intimidade com Deus, não tem uma aliança, não tem um compromisso com Deus, quando lhe falta algo, ela some. É como um casamento, é como um casamento à base de interesse. É um casamento à base de interesse. O jovem, ele encontra uma jovem bem de vida, bem sucedida, e essa jovem proporciona a ele muitas coisas. Enquanto namoram, ela proporciona festas, proporciona presentes, viagens. Mas essa jovem resolve casar com esse jovem e a família retém tudo. E não deixa mais ela tocar em nada. Então agora, para ela poder beneficiar o seu namorado, ela vai ter que trabalhar. E como ela nunca trabalhou, e como ela não tem por onde o sustento que ela vinha, saía dos seus pais. Então aquele jovem, porque não amava ela, amava o status que ela dava a ele, os presentes, as viagens, o que ela proporcionava, já não tem mais. Então esse jovem perde o interesse dessa jovem e o casamento acaba. Por quê? Porque não havia amor, não havia compromisso, havia interesse. E assim é na vida espiritual com Deus. As pessoas vêm até a presença de Deus, elas vêm e muitos vêm dizendo: eu vou lá para ver se é verdade. Nem venha. Ah, mas eu vou lá para ver se Deus faz. Ele faz e pronto. Ele vai fazer e pronto. Se não fizer na sua vida, vai fazer na vida do outro que crê, o outro que confia. Então, o problema das pessoas é isso. É querer colocar sempre Deus à prova diante dos seus problemas que eles mesmos causam. Eles mesmos são os causadores das suas depressões, das suas ansiedades, das suas tormentas, dos seus fracassos. Depois que coloca a vida de ponta cabeça, ela quer forçar Deus a restaurar, ela quer forçar Deus a endireitar a vida dela para depois, novamente, ela voltar a cometer as mesmas besteiras e de novo, e fica sempre naquela rotina. Agora, quando a pessoa ela reconhece Deus na vida dela, quando ela sabe o poder que Deus tem, primeira coisa, ela não se preocupa. Ela não fica ansiosa, simplesmente ela se curva, se prostra, ela simplesmente se lança aos pés do Senhor Jesus e espera, porque sabe que se Ele quiser, Ele vai fazer. Vai fazer não o que eu pedi, mas além daquilo que eu pedi. Eu estou com a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Lucas, ele foi o único discípulo de Jesus que tinha estudo. Lucas era médico. Então falar de doença com médico é fácil. Tratar um assunto de doença com uma pessoa entendida como Lucas, que relatou essa passagem, essa cura, esse milagre, é fácil porque ele conhecia todo o diagnóstico, ele conhecia toda a ciência, ele conhecia todos os efeitos colaterais que uma doença e um medicamento poderia trazer a uma pessoa. E ele começa dizendo assim: a cura de um leproso. E aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Vamos lá, vamos por etapa. Jesus estava numa cidade. Aqui, Jesus tinha acabado de falar sobre o sermão da montanha. E Jesus agora entra numa cidade e vem a seu encontro um homem coberto de lepra. Olha, a lepra já é um sofrimento. Mas esse homem não tinha só lepra, ele estava coberto de lepra. Lucas, ele relata mais preciso sobre isso, que ele fala: o homem estava coberto de lepra. Eu não sei se você já viu uma pessoa leprosa, se você já viu alguém assim, mas naquele tempo do Senhor Jesus, nesse tempo desse homem que foi até o Senhor Jesus coberto de lepra, esse homem havia mais de 70 tipos de doença na sua pele. Esse homem estava em estado de deterioração, né? Ele estava se desmanchando,
estava caindo as pontas dos dedos, os lábios já estavam caindo, já o nariz já não tinha mais. Então e sem contar que a lepra, ela cheira mal, é carne podre. A lepra é uma carne podre que vai matando a pessoa aos poucos, vai comendo aos poucos. Nós podemos comparar a lepra com o pecado. A lepra pode ser comparada com o pecado, que a lepra matava naquela época e hoje da mesma forma continua matando. E a lepra da mesma forma, e a lepra tem, por que nós podemos comparar a lepra como pecado? Porque a lepra chega um tempo que a pessoa é insensível, ela não sente mais a dor na carne, a carne dela não tem mais sensibilidade. Se ela bater ou derramar algo fervendo, ela não vai sentir dor nenhuma. E a pessoa, quando está no pecado, ela também não sente mais. Ela não sente mais o que é certo e o que é errado, não consegue mais distinguir ou definir o que é bom e o que é mal para ela. Então, tanto faz. Por quê? Porque ela está morrendo aos poucos. Então, esse homem leproso chegou até o Senhor Jesus nessa situação, sabe? Se desmontando, se desmanchando por causa de uma lepra. Talvez a sua lepra não seja uma doença. Talvez a sua lepra seja o pecado, que venha crescendo dia a dia. A maldade, o ódio, o ressentimento, e vem te matando dia a dia. Você já não tem mais amor pelas pessoas. O que habita em você hoje é mágoa, é ódio, ressentimento, revolta, por muitas coisas. Talvez você fale, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Eu não preciso conhecer a sua vida, você tem que conhecer a sua vida e aonde você quer chegar. Mas há alguém que conhece o seu coração e o seu pensamento. E muitas vezes a pessoa se apoia naquela situação para se fazer de vítima. Esse homem não. Agora, veja só, a lepra naquele tempo, como hoje já existe os leprosários ainda hoje, as pessoas ficam lá isoladas porque a lepra ela transmite, como o pecado também. A lepra ela é transmitível. Então ele não poderia ter nenhum contato com o ser humano. Como o pecado não te deixa ter contato com Deus. Olha que interessante que é essa passagem de Lucas. A lepra, o governo, as autoridades daquele tempo, deixavam os leprosos fora da cidade, porque eles não poderiam ter contato com as pessoas que não tinham lepra. Então era proibido a aproximação de um leproso e uma pessoa que não havia tido ou contaminado com a lepra. Não poderia ter esse contato. E assim também não pode haver contato, não existe contato entre o homem que vive no pecado e Deus. Isaías 59 diz: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa te salvar, nem os meus ouvidos tampados para que não possa te ouvir. Mas, olha o que ele diz, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então veja o que separava aquele homem da sociedade: a lepra. O que separa o homem de Deus? O pecado, a mentira, a falsidade, a mágoa, o ódio, o ressentimento. Mas esse homem, ele já estava cansado, exausto de viver naquele sofrimento. Então, quando ele vê que o Senhor Jesus se aproxima, pois olha, você não consegue se aproximar de Deus enquanto tiver com essa lepra chamado pecado, que ela vem te matando, que ela vem destruindo a sua alma, condenando a sua alma. Agora existe um que vai se aproximar de você, mesmo você com pecado. Se você reconhecê-lo, se você se prostrar e o adorar, então ele não só ele vai purificar, como ele vai tocar, te abraçar e remover todo esse pecado e te curar de todo esse mal. Talvez você fale, pastor, eu estou com uma doença incurável. E os médicos disseram que não tem jeito. Pois olha, eu apresento a você um médico dos médicos. Aquele que para ele não tem doença incurável.
aquele que não existe impossível, pois ele é o Deus do impossível. A ele tudo é possível. Então ele diz: e aconteceu que, estando ele numa cidade, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra. Vamos lá, eu quero que você entenda por parte. Esse leproso veio, ele quebrou uma lei. Ele foi para o meio da multidão mesmo com lepra. Lembra, esse homem não tinha lepra, tinha o corpo coberto de lepra. Ele tinha mais de 70 tipos de doenças de pele. Esse homem tinha. Era proibido ele se estar ou se envolver ou ter contato com qualquer tipo de ser humano, porque a situação dele era gravíssima. Mas ele fez uma coisa: ele não chegou gritando, ele não chegou reivindicando: se tu é Deus, faça isso na minha vida, se tu é Deus, me cura agora, se tu é Deus, faça aquilo, mostra o teu poder, mostra a tua grandeza. Não, ele já estava ali leproso, já estava condenado à morte, como nós estávamos condenados também a perder a nossa salvação, a ir para o inferno, mas encontramos o Senhor Jesus. E Ele nos purificou, nos limpou e vem nos limpando dia a dia dos nossos pecados, dos nossos erros, nos ensinando, colocando em nossos caminhos a prudência. Esse leproso ele dá um ensinamento muito bacana para quem quer alcançar algo grande de Deus. Esse leproso ele chega e ele se prostra diante do Senhor Jesus. Então ele não fala nada, ele chega e ali se curva, ali ele reconhece toda a grandeza, todo o poder, toda a autoridade do Senhor Jesus. Sabe, eu sempre digo, eu sou um pastor que eu começo a reunião e eu observo todo mundo, mas eu não chamo a atenção de ninguém. Porque umas pessoas, quando chegam até a igreja, sabem diante de quem ela está. Ela sabe diante de quem ela está. E outras não. Eu vejo pessoas, às vezes, dentro da igreja, mexendo no celular. Então não vai para a igreja, fica em casa cuidando do celular. Fica em casa cuidando do celular. Mas fica lá mexendo com o celular, fica lá preocupado. Não. Olha, quando a pessoa, ela sabe a quem ela foi buscar, a quem ela foi se prostrar, sabe? Ela se desliga de todo esse mundo. Você já ouviu na reunião que você participa comigo, o que nós falamos no início? Esvazie-se de tudo agora e busque a presença de Deus. Mas sabe, a pessoa está preocupada só em chegar a hora do milagre. A pessoa só está ali esperando: eu quero ver a hora que ele for curar, eu quero ver a hora da libertação, eu quero ver a hora que a pessoa começar a manifestar. Então a pessoa, ela não está ali por causa de Deus, ela está ali porque ela quer ver alguma coisa. Esse leproso não. Esse leproso ele foi até o Senhor Jesus com toda a sua simplicidade, necessitando, morrendo, pois já vinha os dedos das mãos já vinha caindo. Já não havia mais lábio, nariz, orelha, isso tudo já vinha caindo, porque a lepra vai comendo. Mas ele não se importou com nada disso, simplesmente ele quis ter um momento de adoração com esse Deus. Ele quis ter o seu momento com a presença do Senhor Jesus, porque ele sabia quem era. Não precisava querer provar ou desafiar esse Deus, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, o que havia de vir ao mundo e salvar do pecado. Então ele diz: e Jesus, e prostrando-se com o rosto em terra, suplicou, Senhor, se quiseres, Senhor, se quiseres. Outras palavras: Senhor, eu vim aqui, eu reconheço, eu me humilho, e se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Se não, eu vou continuar aqui te adorando, vou continuar prostrado, porque eu sei quem é o Senhor. Eu sei a força do teu poder. Eu reconheço a tua autoridade, a qual a medicina, os curandeiros da época haviam dado como perdido, mas o Senhor não. O Senhor
é poderoso, está acima de tudo e de todos. Esse é um dos conselhos que você que está aí passando por problemas, você que está aí doente, você que está aí enfermo, desenganado pela medicina, olha, primeiro passo é você reconhecer esse Deus. Primeiro passo é você saber o seu tamanho, a sua grandeza e tudo que ele pode fazer. E quando há no coração de uma pessoa uma certa dúvida, é porque ela não conhece a Deus. Ah, pastor, mas a pessoa está com câncer em fase terminal. Não importa. Se você seguir o exemplo desse leproso, se prostrar, se humilhar e reconhecer que se ele quiser, olha, se Deus quiser, ele pode todas as coisas. Se o Senhor Jesus quiser, agora mesmo, ele toca em você e te cura. E ele não precisa provar nada para ninguém. Curando ou não curando, ele continua sendo o único. Ele continua sendo o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Continua sendo o meu Redentor, o meu Salvador. Indiferente se você recebeu ou não, ele continua sendo Deus. Mas Jesus disse, se você pediu e não recebeu, é porque pediu errado. Havia muitas pessoas leprosas naquele tempo, como hoje há muitas pessoas doentes, há muitas pessoas com o casamento destruído, há muitas pessoas que estão vivendo uma miséria, há muitas pessoas que estão com depressão, ansiedade, pessoas que estão perdendo o juízo. E nem por isso Deus muda alguma coisa. Por quê? Porque elas não querem Deus, elas querem a fórmula da boa vida, da boa saúde, da prosperidade e depois vira as costas e abandona esse Deus. E quando tiver necessidade, de novo ele volta a buscar. Então não reconhece Deus como seu Deus. Lembra? O que separava aquele leproso da sociedade era a lepra. O que separa o homem de Deus é o pecado, a lepra do pecado, a lepra da iniquidade, a lepra da avareza, do ódio. É isso que separa. Mas quando você pode ser uma pessoa que está coberta de erros, de falhas, de pecados. Mas se você vier diante de Deus, diante do Senhor Jesus, se prostrar e reconhecer Ele como teu único e suficiente Salvador. Olha, ainda que você não tivesse contato nenhum com Deus, a partir desse momento você passa a ter acesso direto a Deus, porque aquele que te toca, aquele que te cura, aquele que te purifica, aquele que limpa os seus pecados, é o próprio Deus que morreu na cruz do Calvário por você. E foi isso que esse leproso ele fez naquela ocasião que ele necessitava. Ele necessitava sim de uma cura, mas ele necessitava mais da salvação. Ele necessitava muito que viesse ter um pouquinho de paz na sua alma, mas ele precisava mais da presença de Deus. O problema é que às vezes a pessoa ela não reconhece Deus e quer tudo que ele tem. E diz, prostrando-se com o rosto em terra, quer dizer, ele se lançou, suplicou, Senhor, se quiserdes, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero. No livro de Marcos ainda, Jesus vai falar, a Bíblia vai falar que Jesus teve compaixão desse leproso. Jesus, quando viu esse leproso chegar diante dele, Jesus ele foi tocado por uma forte emoção, uma compaixão. A Bíblia relata poucos eventos que Jesus se compadeceu de alguém, mas em todas as vezes que ele se compadecia, o milagre era certo. Sabe por que às vezes o milagre não aconteceu na sua vida? Porque ainda você não conseguiu compadecer o Senhor Jesus com a sua verdade, com a sua sinceridade quando chega diante dele. Às vezes chega com a revolta, às vezes chega brabo achando que Deus é obrigado a fazer isso na tua vida. Talvez você ache que você é a única pessoa que sofre, enquanto você não mudar e entender que a música não toca do teu jeito, mas é como Deus quer, é se Ele quiser, porque é Ele que tem poder.
O médico não disse que não tem mais jeito. O médico disse que não tem mais cura. As pessoas já falaram para você, olha, tua vida não tem jeito. Você dá um passo para frente e 3 passos para trás. Você entra num casamento e sai, você entra num e sai. Você não para com ninguém, você nunca está feliz com ninguém. Você nunca conquista nada, você alcança aqui e perde ali. Você é uma pessoa que hoje tem saúde e amanhã está no hospital. Então, aí as pessoas já disseram para você, olha, não tem jeito, não adianta. Mas quando você vier e se prostrar diante do Senhor Jesus e reconhecer, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar de mim esse sentimento, essa mágoa, esse ódio. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar de tudo isso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me salvar. Então, Jesus ele vem e vê a sinceridade. Lembra? Jesus não olha o que você fala. Jesus ele sonda o teu coração. Jesus ele sonda os teus pensamentos. Por isso que muitas pessoas falam e nada acontece. Outras falam pouco e têm resultados. A Bíblia fala de 2 homens, o fariseu e o publicano, subiram para orar. Enquanto o fariseu orava. Então, e o publicano lá, quieto, um pedia tudo. Um dizia, Senhor, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. E o outro dizia, Pai, perdoa, não sou digno, não sou merecedor. E ali, só um sai dali justificado. Qual? Aquele que em nenhum momento pediu nada, apenas reconheceu que era pecador, reconheceu que era falho, reconheceu. O problema das pessoas é isso, que elas vêm à igreja e elas acham que merecem alguma coisa porque dão dízimo, porque dão oferta, porque fez uma caridade. Está errado. Isso aí é ato de fé, fidelidade e obediência. Mas o reconhecer é, Senhor, eu não sou digno de estar diante de Ti. Eu não sou merecedor. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode remover essa doença. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar agora. Agora, tem pessoas que estão no leito de dor. Eu falava ontem, né? A dona Fátima, ela no princípio do mês, do ano, ela ligou para mim, dizendo, pastor, olha, perdi a minha irmã e agora meu irmão foi constatado uma doença e está tomando conta do corpo dele todo e estamos desesperados. E eu falei, olha, calma, vamos confiar em Deus, vamos orar. Eu falei, olha, o mesmo Deus que ouve a mim, ouve a senhora, seja sincera, Deus sabe todas as coisas. Na mão de Deus está a vida e a morte. Vamos orar, vamos falar com Deus. E ontem ela manda mensagem, né, pastor, ele não tem mais nada. Ele passou por exames, os médicos tiraram os medicamentos, vai fazer um acompanhamento agora. Mas tá bem. Mas o que é isso? É a pessoa reconhecer, poxa, o médico não tem mais jeito. A medicina não dá mais alternativa. Então me sobrou o quê? O que restou para mim? A minha fé. O meu reconhecimento do poder desse Deus, aonde ele vem e sente compaixão de uma oração sincera, que foi isso que ele fez. Então diz, e ele estendendo a mão tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Veja que Jesus curou aquele homem diante dos olhos dele. Não foi feito campanha, não foi feito semanas e semanas de oração. Mas o que aconteceu? O que moveu o Senhor Jesus de curar esse homem? O seu reconhecimento em saber quem era que ele estava buscando. Quem era? Quem é que você busca? Você busca a igreja, a religião? Ou será que você busca o próprio Deus, reconhecendo que nas mãos desse Deus tem poder, tem autoridade para curar, para libertar, para salvar, para dar a vida, mas também para tirar a vida? Será que você reconhece isso? Porque muitas pessoas não reconhecem. As pessoas, elas querem tudo de Deus, mas não se importam em saber quem é Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você já parou para pensar que você só busca Deus quando você está em apuro? Você já parou para pensar que quando a coisa fica feia, quando a coisa fica preta, como diz, né? Quando a pessoa está na unha do capeta, aí ela corre
para buscar ajuda, ela corre para buscar socorro. Mas enquanto as coisas vão favoráveis, ela continua no pecado, na mentira, na falsidade, continua duvidando. Muitas das vezes, Deus me livre, eu em igreja de crente, Deus me livre, eu dar dízimo, eu dar oferta, Deus me livre. Mas basta vir um problema que não tenha jeito, que a medicina diz que não tem cura, ela corre para a igreja, ela passa a ser dizimista, ela passa a ser ofertante, faz mais do que muitas pessoas estão há anos ali fazendo, com sinceridade, e ela faz por interesse, achando que Deus vai ter compaixão dessa atitude. E não é verdade, não é verdade. O leproso, ele chega ali coberto de lepra, se prostra diante do Senhor Jesus. Ele se prostra, reconhece o poder, a autoridade e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, ele falou, se o Senhor não quiser, tudo bem, apenas salva, apenas perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, mas não me deixe ir à condenação, salva a minha alma. E aquilo, Jesus olhando aquele homem coberto de lepra, que quebra ali uma lei, saindo do seu lugar aonde era permitido, veio por meio da multidão, que era um crime. Agora, diante de Jesus, ele suplica o seu favor, o seu poder, e Jesus se compadece. Jesus, todas as vezes que você vê na Bíblia, Jesus se compadeceu. Jesus, ele foi tocado profundamente, não por causa da doença, mas por causa do sentimento do coração daquela pessoa, por causa da fé que ela tinha. E é isso que faz a diferença. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Porque uns alcançam e outros não. Porque uns, indiferente do resultado, ele sempre vai estar aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me salvar. Sabe o que aconteceu? Aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei lança eles na fornalha, antes o rei perguntou: eu dou mais uma chance para vocês não mais adorar esse Deus de vocês, mas adorar a mim. E eles disseram: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Sabe que eu acredito que o leproso talvez tenha observado essas escrituras e falado do mesmo jeito. De uma certa forma, aquela lepra é como uma fornalha de fogo que vinha consumindo ele, de fora para dentro, vinha consumindo ele. Mas ele chegou diante de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Lembra, essa lepra, talvez hoje, que naquele tempo ele separava o homem, o leproso da sociedade, hoje a lepra é o pecado que separa você de Deus. O que separa você de Deus é essa lepra. Enquanto você não reconhecer o Senhor como teu único e suficiente Salvador, você continua sendo consumido por essa lepra. Você continua morrendo aos poucos, sem esperança, vivendo uma vida de ansiedade, uma vida de depressão, uma vida vazia, uma vida angustiante, sem saber de fato o que pode vir. Esse leproso quebrou tudo isso quando chegou diante do Senhor Jesus, se prostrou, se humilhou e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus se compadeceu e disse imediatamente: eu quero. E mais ainda, Jesus tocou nele, coisa que nenhum homem era permitido nem sequer se aproximar de um leproso. Jesus toca nele. Jesus toca nele. Sabe por quê? Porque aonde Jesus toca, existe purificação. Aonde Jesus toca, existe a remissão. Se você se prostrar e Jesus tocar em você, Ele te purifica desse pecado. Ele te purifica da maldade. E começa a levar você ao reino dos céus. Começa a fazer você ter uma experiência com Deus não mais religiosa, não mais religião, fanatismo, mas sabendo de fato quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Porque as pessoas, vamos ser sinceros, muitas pessoas, elas nem acreditam que Deus existe. Falam de boca para fora, estão dentro das igrejas, alguns estão pregando, alguns têm cargos, alguns têm liderança alta, mas no seu interior ela duvida que Deus exista, porque o que fazem para o seu próprio benefício. Lhe tire o que tem e vai ver que Deus ela serve. Paulo disse:
Aprendi a amar Deus na riqueza e na pobreza, em todo o tempo, porque sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse leproso entendeu isso, foi até o Senhor Jesus. Ele não pediu nada, senão primeiramente se prostrou e disse, ele não obrigou, ele não disse, o Senhor tem que fazer. Mostra para esse povo, havia uma multidão, mostra para esse povo que o Senhor é Deus, mostra agora que o Senhor é grande e me cura diante de todo mundo. Jesus, não, ele chegou simplesmente e disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Sabe por quê? Deus não precisa provar nada para ninguém. Agora, nós temos que conseguir provar para Ele que a nossa oração é sincera, que eu estou buscando Ele com sinceridade. Eu preciso provar para Deus que a minha oração é sincera. O meu ir à igreja não significa que eu sou sincero. Muitas pessoas falsas vão à igreja, muitos mentirosos vão à igreja, muitos gananciosos vão à igreja, muitas pessoas vão em busca dos seus próprios interesses. Isso não chama a atenção de Deus. Por isso que Deus não se compadeceu ainda dessa criatura. Mas quando você passar a buscar Deus com todo o seu coração, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, então ele diz, eu quero. Seja limpo, seja livre, seja liberto, seja salvo, seja curado. É isso que Deus está esperando você fazer. Se prostrar com sinceridade, reconhecê-lo de todo o seu coração. Não busque a Deus, olha, não busque a Deus apenas por necessidade. Não perca seu tempo. Se você vai obrigado para a igreja, não vá. Jesus não merece te ver na casa dele com mau humor. Jesus não merece te ver na igreja, sem vontade nenhuma. Eu digo principalmente nós, que a nossa reunião é muito cedo. A primeira reunião é 7 horas da manhã. Então, as pessoas, se você vir mal-humorado, olha, impossível, vai perder tempo, vai só perder tempo. Então, quando você vier, venha como esse leproso. Senhor, eu estou cheio de problemas, eu tenho doenças, eu tenho problemas na família, problema na saúde, problema no casamento, problema financeiro, mas eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para reconhecer o Senhor como meu Deus. Se o Senhor quiser resolver a minha vida, amém. Se o Senhor quiser, mas a tua graça é o suficiente para minha alma estar em paz. Ninguém gosta desse tipo de oração, né? Ninguém gosta desse tipo de oração. Sabe por quê? Porque as pessoas foram ensinadas a buscar Deus por interesse. Você vê que ninguém dá uma oferta por dar. Como Paulo disse que Deus ama quem dá com alegria. Ninguém prepara uma oferta para levar para a igreja com amor. Dá por interesse. Não estou falando todos. Eu falo aqueles que querem obrigar a Deus. Ah, não deu certo esse mês, eu não dou mais. Ah, eu vou dar dízimo, eu vou devolver o dízimo. 1 mês, 2 meses, 3, nada aconteceu, não vou mais. Eu não vou mais devolver dízimo porque não aconteceu nada. Jesus já sabia a intenção do teu coração, por isso que nada aconteceu. Ah, mas eu fiz oferta, eu fiz voto e nada aconteceu, por isso que eu parei. Sim, porque Jesus é o que conhece. O amanhã pertence a Deus. Ele sabe exatamente o que você espera amanhã, o que você quer para o amanhã. E sabendo disso, ele vai interferir para que você venha entender que é nele e nas mãos dele que está o poder. O querer e o realizar está em Deus. Agora, quando a pessoa, ela de fato, ela ama a Deus, ela vem à presença de Deus, se prostra, ela faz tudo com alegria. Ela vai para a casa de Deus com muita alegria, mesmo tendo problemas, mesmo passando por lutas, ela ama servir a Deus, ela ama falar com Deus. E quando ela vai fazer a sua oferta, ela faz com alegria, com amor. O seu dízimo é com todo cuidado, com todo respeito, com todo temor às coisas de Deus. Tem um zelo, um cuidado com a obra de Deus no todo. Sabe por quê? Porque ela sabe que Deus é excelente, que Deus, ele é excelente. Deus é único, Deus é verdadeiro. Então, aí Jesus vem e se compadece dessa fé, se compadece dessa atitude, toca, purifica, cura, liberta, transforma essa pessoa. Então diz assim, e ordenou, ó 14, ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse. Ele falou, vai, você está curado.
Agora não conta para ninguém, não conta para ninguém. Olha o que ele disse. Não conta, vai, que não dissesse a ninguém. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus disse: olha, você foi curado, agora vai e não diga para ninguém. Mostra ao teu sacerdote, vai à tua igreja, pega uma oferta que foi ordenada por Moisés e que te sirva de testemunho. Aí a pessoa fala: mas está comprando milagre, está pagando milagre. Não. Jesus, ele disse para ele: olha, você não conta para ninguém. Vai até a tua igreja agora, vai até o sacerdote e apresenta a tua oferta pela tua purificação, que Moisés ordenou. Então veja que você que é contra a oferta, você que é contra dízimo, você é contra o próprio Senhor Jesus, que aqui ele está dizendo: vai e apresenta essa oferta por essa purificação, vai e seja grato por aquilo que Deus fez. É isso que acontece. As pessoas não entendem como que pode a pessoa dar dízimo, dar oferta, como que pode a pessoa apresentar ofertas generosas. Sabe por quê? Porque ela é grata a tudo que Deus fez na vida dela. Quando a pessoa é grata da onde Jesus tirou ela, então ela está sempre apresentando a Deus por aquela: Senhor, essa oferta eu te agradeço. Eu sei que é pouco ou é muito, não importa, mas é um agradecimento por tudo que o Senhor fez na minha vida. Então isso é uma oferta de agradecimento. Você veja que ele foi curado e depois Jesus mandou ele: vai lá agora e apresenta. Você aprendeu a dar oferta antes para depois cobrar de Deus. A pessoa só dá uma oferta pensando em curar, em ser curado, em prosperar. Jesus curou ele. Jesus cura ele, depois diz: agora você foi curado, agora vai lá e apresenta a tua oferta, como Moisés ordenou na lei. Então, mas o porquê que Jesus fez isso? Por causa da intenção do coração. Ele veio diante do Senhor Jesus com sinceridade, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus disse: eu quero. Sabe por que Jesus quis? Porque viu sinceridade. Porque Jesus viu naquele homem uma sinceridade. Que indiferente, se ele não curasse, aquele homem que sairia dali da mesma forma satisfeito só pelo fato de estar diante do Senhor Jesus. E Jesus não só curou, Jesus tocou naquele homem. Jesus, ele não quer só te curar, ele quer tocar. Porque quando ele toca, também os pecados, também a iniquidade, a maldade, isso tudo é removido. E ele diz: porém, versículo 15, porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais divulgava, e grande multidão afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Jesus falou para o leproso: ele só errou numa coisa, mas é que é quase impossível. Jesus leva em consideração, porque uma pessoa quando está em estado de decomposição, como esse leproso, podemos dizer assim, imagino ele que era uma carne podre andando, uma carne podre passeando, aonde passava ficava aquele fedor de carne podre, e agora curado. Imagina ele, aquela multidão que viu, imagina ele contando: olha, eu era aquele leproso e Jesus tocou em mim, Jesus me purificou. Nisso espalhou tão grande a fama de Jesus, e todos os doentes, todos os enfermos foram atrás de Jesus. Mas lembra, não como ele, não como esse leproso que se prostrou, foram porque queriam ser curados. É o que acontece. Muitas pessoas vêm à igreja, muitas pessoas buscam, se disser: ó, lá acontece isso, ó, lá faz aquilo. Eles não vão lá por causa do Senhor Jesus, porque ele é ou quem ele é, mas pelo que lhe oferecem através na verdade, oferecem a cura, o milagre. Então as pessoas correm incansavelmente. E foi isso que aconteceu. Quando o leproso anuncia o que havia acontecido com ele, Jesus não teve paz. A multidão veio atrás dele. E olha o que ele fez. E porém se dizia a seu respeito cada vez mais, divulgava-se, grande multidão afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava.
Então Jesus, quando viu que o povo não vinha para buscar a salvação, vinha para buscar o milagre, a cura, Jesus se retirava para lugares sozinhos, solitários, e ali ficava orando, falando com Deus. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que aquela multidão que vinha, não vinha por causa do reino de Deus, vinha porque queria também uma cura, queria também algo que os beneficiasse e pudesse voltar às suas vidas antigas. E Jesus não veio para te curar e você continuar com a vida antiga, com a velha criatura, mas ele veio para restaurar a sua vida, restaurar o seu casamento, restaurar a sua família, restaurar a tua alma, para que você venha se despojar da velha criatura e alcançar o maior de todos os milagres, que é a salvação. Tá certo? Vamos falar com Deus? Espero que você tenha entendido essa palavra. Espero que você possa colocar em prática. Saber que Jesus, ele tem o poder. Jesus não é homem. Jesus não é a igreja. O Senhor Jesus é o Senhor dos senhores. A última palavra continua sempre sendo dele. O médico disse não, Jesus está dizendo sim, eu posso. Sim, eu quero. Mas você precisa, de fato, analisar e ver. Você quer o Senhor Jesus ou você quer só o que ele tem? Não tem como você alcançar somente o milagre. Precisa alcançar o dono. Precisa alcançar o próprio Senhor Jesus primeiro. Primeiro, você deve tocar no Senhor Jesus com a sua sinceridade, com a verdade que sai da sua boca. E não pode ser de boca para fora, porque o Senhor Jesus, ele sonda os nossos pensamentos e a intenção das nossas atitudes. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te adorar, Te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Ah, meu Deus, há pessoas que acompanham esse café, pessoas aflitas, pessoas desesperadas, pessoas, meu Pai, desenganado pela medicina, nesse momento se encontram num leito de dor, no fundo de uma cama, meu Deus, numa UTI, numa CTI, talvez os médicos não deram mais esperança. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus eu te peço que o Senhor venha e se compadeça, meu Pai, da dor, do sofrimento, que o Senhor possa se compadecer, meu Pai, do gemido que essa pessoa vem dia após dia, meu Pai, sem cessar. A dor não cessa, os remédios não fazem mais efeitos. Meu Deus, desenganado pelos médicos, equipes médicas abandonaram o caso porque não há mais saída. Só resta, meu Pai, o Teu poder, a Tua grandeza. E se o Senhor quiser, meu Pai, nesse momento, o Senhor toca nessa criatura e cura, purifica, liberta, livra, meu Pai, de todo esse mal. Em o nome do Senhor Jesus, restaura esse casamento, restaura a saúde dessa pessoa, tanto a saúde carnal como a espiritual, meu Pai. Que o Senhor venha nesse momento e amarra, repreenda toda a força do mal que tenha aprisionado essa pessoa nos vícios, nos remédios, no pecado, na maldade. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus eu te peço, toca com as tuas mãos poderosas, consagra, meu Deus, esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura e de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, liberta de todo esse flagelo. Salva, meu Pai. Salva cada pessoa. Aonde está chegando essa oração? Que possa chegar a salvação, a libertação, meu Pai. Pois o que separa o homem de Deus é a lepra do pecado que consome, que mata aos poucos, que perde a sensibilidade e não há mais amor. Então, remova, purifica dessa lepra, desse pecado, purifica, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. E o que está doente, enfermo, seja curado.
O que se encontra, meu Pai, na escassez, passe a prosperar a partir de hoje. Que portas venham se abrir na vida deste homem e dessa mulher, pois eu abençoo a tudo e a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado. Seja liberto, seja purificado. Busque Deus, não só pelo que você quer, mas porque quem Ele é. E Ele é o que tem a última palavra. É Ele quem tem o poder de decidir a nossa vida e a nossa morte, a nossa salvação ou a nossa condenação, a nossa prosperidade ou a nossa miséria. Pense nisso, pois você está diante de um Deus tão grande, que se você conseguir chamar a atenção dele e ele sentir compaixão da sua oração, da sua verdade, da sua sinceridade, ele vai mudar a sua vida imediatamente. Isso não precisa pastor interferir ou intervir, mas isso tem que ser algo particular entre o homem e Deus. Quando se age com sinceridade. E nunca diga eu sei, nunca diga eu acho, nunca diga do meu jeito. Eu penso que do meu jeito é certo. Não, o jeito certo não é o seu jeito nem o meu jeito. O jeito certo é a palavra de Deus. E quando eu coloco ela em prática, então eu tenho bons resultados na minha vida. Tá certo? Que Deus abençoe uma quarta-feira aí abençoada na vida de todas as pessoas, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Muito bom dia, que Deus abençoe seu Gilberto, a paz. Deus abençoe o senhor, Dona Marli, toda a família, em nome de Jesus. A Dona Elza, né, tá lá em Blumenau acompanhando o Café com Deus, que Deus abençoe. Dona Salve, seu Jair, a paz, seu Jair, que Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus. Jesus quer, seja curado, seja livre de todo mal, em nome de Jesus. Tá bom, seu Jair? Seu Gilberto, a paz, pastor, muita saúde, paz, prosperidade, o Senhor e toda a família, a nação escolhida de Deus. Vai dar tudo certo, já deu em nome de Jesus, seu Gilberto, né? Estamos vivendo aí o mês do vai dar tudo certo e vai ser um mês abençoado. Amanda Camargo, lá de Ibaiti, que Deus abençoe, Amanda, você e toda a sua família, em nome de Jesus. A Amanda foi obreira, né, junto com a gente lá em Ibaiti, participou do trabalho, que Deus abençoe em nome de Jesus. A Dona Sirene, lá de Campina da Lagoa, que Deus abençoe. Seu H. Menon, eu estou esperando os martelos bater aqui, acho que já está aqui já, martelando aqui. Café da manhã com Deus e o pastor Lucas, Igreja Nação Escolhida de Deus. Amém, o Senhor se lembrou de mim. A Júlia, que Deus abençoe, Júlia, você, o Thales e toda a família, em nome de Jesus. Dona Maria Cecília, que Deus abençoe. Dona Sandra Carinho, bom dia, Dona Sandra, que Deus abençoe a senhora e toda a família. Bom dia, paz. O Senhor se lembrou de mim, amém. A Dona Nilza, bom dia, eu tomo posse em nome de Jesus, amém, Dona Nilza. Deus abençoe a senhora, o nono, Rodrigo, tá bom? A Júlia diz, bom dia, paz, o Senhor se lembrou de mim, amém. Dona Valéria, lá de Capinzal, que Deus abençoe Dona Valéria, a senhora, seu Leocádio, em nome de Jesus, o Senhor se lembrou de mim. Um abraço a todo o povo aí de Capinzal, né? Que Deus abençoe essa cidade abençoada que nós passamos por um tempo aí, cuidando de muitas almas ali. O Lucas, né? Ó, meu xará, que Deus te abençoe. Bom dia, sou aqui de Porecatu, rapaz, Porecatu. A primeira igreja que eu passei no Paraná, Porecatu, faz muitos anos. Eu não sei se você é do meu tempo aí, ô Lucas. Eu não sei se você participava das minhas reuniões aí, né? Mas era multidão mesmo. Olha, Porecatu, Pinheirão, né? O Pinheirão esse dia apareceu também. Olha o povo de Porecatu. A primeira... Olha, eu passei em Porecatu, se eu não me engano, em 2008. Foi a primeira igreja que eu passei no Paraná, né? Quando a gente chegou no Paraná, foi a primeira, 2008. Lugar abençoado. Pensa numa cidade bacana, Porecatu. Qualquer dia desse, eu falei pro Pinheirão, eu vou aí em Porecatu fazer uma reunião, hein?
eu vou aí em Porecatu, aí no ginásio, se eu não me engano, o ginásio é o ginásio Macacão, né? Nós fizemos uma reunião uma vez ali e deu muita gente. A cidade ali, Porecatu, Florestópolis, Lupianópolis, Alvorada do Sul, Nantes, bom, toda aquela região ali de São Paulo, uma benção, né? Porecatu, tem a dona Marta lá em Porecatu, uma benção, cuidava muito da gente quando estava ali. Povo de Porecatu, né? Eu tinha uma equipe muito abençoada ali em Porecatu. Que Deus abençoe, Lucas. Um abraço a todo o povo de Porecatu e compartilha aí com o povo, né? Se você era do meu tempo, ou se não era alguém, provavelmente aí em Porecatu era do meu tempo, né? Quando a gente passou aí, poxa, para ver que o Luquinha tá com 26 anos, o Luquinha tem 26 anos, faz tempo, hein? Faz muito tempo mesmo. Que Deus abençoe, tá? Que maravilha. O Paulo, e aí Paulo, Deus abençoe em nome de Jesus. O Adriano, e aí Adriana, que Deus abençoe você, sua família, seu ministério. O Adriano é pastor aí, pregador itinerante, né, que leva a palavra de Deus, que bacana, como o João Batista, né, vivia o João Batista, e o Adriano tem esse ministério de pregar a palavra, que bacana. Que Deus te abençoe, Adriano, em nome de Jesus, tá bom? A dona Leci, a nossa missionária abençoada, dona Leci, que cuida do trabalho também em Dayal. Deus abençoe a dona Leci, a senhora e toda a família em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Olha, guarda essa palavra. Se você não ouviu ela toda, volta, assiste, ouça de novo, medite nessa palavra. E lembra, Deus, se Ele quiser, Ele muda a sua vida. Se Ele quiser, Ele faz da sua vida maravilhas em nome de Jesus. Tá certo? Olha, estamos construindo, o trabalho está crescendo. Chegamos agora ao ponto de colocar laje. Por isso eu quero que todas as pessoas que seguem a gente, todas as pessoas, se você é membro ou não é membro, se você, pastor, eu acompanho a oração, eu acompanho o trabalho do Senhor, eu nunca fui à igreja do Senhor, eu acompanho só pela rede social, e então, mesmo assim, eu quero que você, nos próximos dias, nos próximos meses, você separe aí fielmente uma oferta generosa, uma oferta, e você vai plantar essa oferta em nome de Jesus. Nós vamos jogar a laje, só a cobertura da laje. Agora chegamos, né? Nós ganhamos toda a ferragem, ganhamos material, mas chegamos agora ao ponto de cobrir a laje. E a laje em si todo, ela chega num valor de aproximadamente 30 mil reais. 30 mil reais. Para uma pessoa é muito. Para uma pessoa pagar sozinho 30 mil reais é muito. E não temos só a laje da igreja, do salão. Temos os aluguéis, temos as despesas das viagens, ir a Indaial, voltar para cá, para lá. Temos os outros compromissos. Por isso eu quero que, se Deus te chamar para semear nesse ministério, não vire as costas, porque Ele quer te abençoar. Agora, se não chamar também, fique em paz. Continue seguindo a gente, porque Deus é quem vai trazer os escolhidos para também colher as suas bênçãos de forma grandiosa em nome de Jesus. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele quer levantar pessoas que vão testemunhar a sua grandeza, o seu poder. Tá certo? Seja um dizimista, seja um ofertante, faça parte da nação. Faça parte da nação em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um bom dia e até mais em nome de Jesus.